Deus abençoe a sua vida, esta igreja, em nome de Jesus, com toda a sabedoria que Deus tem nos dado a cada dia, para glorificar e exaltar o nome dEle, amém? Tem alguém vivo aí? Aleluia! Que o nosso Deus seja louvado. Queridos, por gentileza, abra sua Bíblia no Salmo 115. Salmo 115. Salmo 115, a partir do versículo 3. Vamos ler do 3 ao 9. Quem achou e puder ficar em pé. Salmo de 115, a partir do versículo 3. Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. Nosso Deus está nos céus. Tudo o que deseja, Ele tem o poder de realizar. Os ídolos deles são prata e ouro, obras de mãos humanas. Têm boca, mas não são capazes de falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não conseguem ouvir. Nariz, mas não possuem olfato. Suas mãos não apalpam. Seus pés não caminham. Som nenhum emite sua garganta. Sejam como eles quem os fabrica e todos os que neles depositam confiança. Eu vou ler a parte A do versículo 9 que diz: confia no Senhor. Amém? Feche os teus olhos. Deus, nós te louvamos, ó Pai, pelo glorioso momento e oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite, ó Pai, de glorificar e exaltar o teu santo nome. Agradeço, ó Pai, pela revelação, ó Pai, ministrada na liturgia, por meio da oração, ó Pai, o Senhor alargou, ó Pai, as fronteiras, ó Deus, o teu Filho, ó Deus, nessa noite assim nós profetizamos. Agradeço ao Senhor, ó Pai, pelo louvor que entoou hinos, ó Pai, o grupo Plenitude que entoou hinos tendo como foco o teu nascimento. Porque, ó Deus, o sentido verdadeiro do Natal é o Senhor. E assim, aqui na Igreja Metodista, estamos profetizando e ensinando a respeito deste assunto. Que o Senhor seja glorificado e exaltado, ó Pai. Porque só o Senhor deve toda a honra, só o Senhor, ó Pai, tem tudo, ó Pai, conforme o Salmo aqui diz. Nós te louvamos e agradecemos. Fique à vontade, ó Pai, para edificar a tua igreja, consolar e exortar, principalmente nos ensinar nessa noite. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. A igreja pode se assentar. Amados, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus que tem organizado os cultos, e por incrível que pareça, a gente tenta organizar os hinos e o sermão pautado num tema, num único foco. E muitas vezes nós não conseguimos por N motivos. São diversas as situações que ocorrem durante a semana, durante o mês. E eu louvo o Senhor porque tudo o que foi falado aqui nessa noite pelos irmãos e irmãs que aqui estiveram tem como foco, tem lastros no sermão que estarei ministrando nessa noite. Então peço aos amados que redobre a sua atenção para entender a respeito daquilo que o Senhor tem a falar contigo. Você entende que o nosso Deus está aqui neste lugar? Você entende que Ele deseja que você seja transformado e renovado para a honra e glória do nome dEle? E assim vai acontecer em nome de Jesus Cristo. Queridos, eu trago à sua memória aquilo que ocorreu na vida do povo de Israel ali no Egito. O povo de Israel no Egito, na administração de Faraó, vivia como escravos. Eles não tinham condições de fazer nada porque era um povo oprimido, é um povo que não tinha voz naquela nação.
Israel, depois de Abraão, obviamente, dos pais, passou por uma situação muito delicada, onde eles não tinham direito de nada, viviam como escravos, não tinham poder de voz. Mas Deus arrumou uma briga com o povo do Egito. Deus arrumou uma briga com Faraó. E a briga se dava em levar este povo de Israel até o deserto para fazer festa, para adorar o seu nome. Deus assim, inicialmente com um povo escravo, Deus arrumou uma briga com um outro grupo para levar o seu povo escolhido para fazer uma festa no deserto. Esse foi o desejo inicial de Deus ali, quando o povo de Israel estava escravizado no Egito. Algo que me chama a atenção é que o povo de Deus não tinha nenhuma condição de fazer uma festa no deserto. Um escravo não tem condição de fazer uma festa. Um escravo não tem condição de adorar o Deus vivo, um Deus que tudo pode fazer, um Deus que criou o ser humano. Entenda essa realidade. Um escravo não tem condições de apropriar de momentos alegres. Dificilmente um escravo vai conseguir viver alegria na sua vida. O povo de Israel, ele estava nessa condição. E é o que me chama a atenção, é que Deus, ao libertar o povo de Israel, Ele envia pragas ao Egito, ao povo de Faraó. E Deus, e aquele povo, ficou com muito medo do Deus de Israel, ao ponto de libertar o povo e oferecer ao povo bens, ouro. Então, recapitulando para você entender esta mensagem de uma forma minuciosa: o povo é escravizado, o povo vive como escravo. Deus quer libertar o povo, quer fazer uma festa no deserto, mas o povo não tem condição financeira, digamos assim, ferramentas para fazer essa festa no deserto. Deus vai e liberta o povo de Israel, e uma forma de libertação poderosa, enviando pragas, enviando situações que até aquele povo ficou assustado. Eles, com medo, com o terror que foi aquela libertação, o povo do Egito dá ouro, prata, bens e talvez comida e tantas outras coisas para o povo de Israel. O povo de Israel vai para o deserto. O povo de Israel vai para o deserto para fazer o quê? Vamos ver se você está acompanhando. O povo de Israel vai para o deserto para adorar a Deus, e vai para adorar a Deus de uma forma singular, de uma forma específica, fazer festa no deserto. Agora o povo escravo tem condições de fazer festa no deserto. Por que tem condição? Porque no atual momento o povo tem ouro, o povo tem roupa, o povo tem comida. Agora, no calor, Deus manda um ventilador espiritual para o povo, na parte da manhã. Na parte da tarde, o calor também, há também um ventilador espiritual. No frio, à noite, na madrugada, mais de 40 graus, Deus manda fogo, calor, e aquece o povo. O povo tem fome, Deus manda maná. Então agora, o povo de Israel, de uma situação, pega a visão, de uma situação escrava, agora ele tem as ferramentas para glorificar e exaltar a Deus. Pega a visão em nome de Jesus. Você é filho de Deus. Nós estávamos na condição de escravos, mas agora nós somos filhos. Na condição de escravos, nós não tínhamos herança, nós não tínhamos legado, nós não tínhamos condição de fazer festas. Mas hoje você tem condição de fazer festa. Entenda algo, pega a visão em nome de Jesus. Existem cristãos que acham que tem que viver o tempo todo na miséria, ou o tempo todo em sofrimento. Mas Deus não te chamou para viver com esse pensamento. Deus te chamou para viver em alegria, em abundância.
Deus te chamou porque Ele te ama. Ele nos arrancou de uma condição de escravo e nos deu condição para festejar o seu nome. Deus deu essa condição para o povo de Israel. Deus deu uma condição para o povo de Israel adorar a Ele no deserto. A condição era comida, a condição era dinheiro, bens, a condição era conforto, o ventilador espiritual, o aquecedor espiritual. Tudo estava organizado, tudo estava administrado, tudo estava cooperando para o povo adorar e glorificar e fazer uma festa para Deus no deserto. Festa para Deus no deserto. Eles vão para o deserto e Deus vai revelar a Moisés como vai ser essa festa. Deus vai revelar a Moisés como o povo deveria andar. Então Moisés sobe para o monte e fica durante 40 dias aprendendo a respeito dessa festa. O povo antecipa e quer fazer festa para Deus. O povo então cobra de Arão, fala: Arão, nós queremos fazer a festa que tanto Deus nos prometeu naquele momento de escravidão, de sermos escravos, de escravidão. Tanto foi prometido ali, e hoje nós queremos fazer festa. Arão obviamente fala: precisamos esperar Moisés, porque as orientações virão por meio de Moisés, por meio de Deus. O povo impaciente fala: queremos adorar e louvar e festejar aqui agora. Eles pegam ouro, fazem um boi de ouro, colocam no meio e começam a fazer festa. E aí eu pergunto à amada igreja, por que naquela circunstância eles pecaram? Aí eu pergunto à amada igreja, o pecado se deu por causa da festa? Não. O pecado se deu por causa da alegria? Obviamente não. Deus, Ele tinha prometido que haveria festa no deserto. O pecado, ele se deu. Vou falar algo que é para você começar a entender em nome de Jesus. O pecado se deu porque eles criaram uma imagem? Não. Mas como, pastor? Por que não? Porque você vai ver que depois, quando o povo estava morrendo ali no deserto, Deus orientou Moisés a criar uma imagem, uma cobra, uma imagem. Mas então, pastor, qual foi o problema do povo? Porque desde o início, Deus iniciou uma guerra para fazer o povo se alegrar e adorar a Ele lá no deserto. Qual foi o problema? Anota aí, queridos, não tire isso do seu coração de jeito nenhum. O problema do povo de Israel é tirar Deus do centro. Deus precisa estar no centro de todas as coisas em nossa vida. Deus precisa ser o centro da nossa vida, e por isso iniciei esse sermão com o livro de Salmo 115. O povo de Israel, Deus, já falei que Deus nos chamou para sermos alegres, não tristes. Crente não nasceu para ficar com cara emburrada, pelo contrário. Crente não deve fugir das festas, como alguns acreditam que precisa fugir. Crente não deveria criticar o período de Natal, deveria criticar o comércio, o Papai Noel ou tantas outras coisas que nascem aí, mas o Natal, Jesus Cristo, não. Crente deveria abraçar todas as oportunidades que Deus nos dá para glorificarmos e exaltarmos Ele, porque Ele é o centro de todas as coisas. O Salmo 115, ele inicia-se nos ensinando que a partir do momento que colocamos qualquer outra coisa no lugar de Deus, aí está o problema.
Essa é a situação que transformamos os momentos de bênção em maldição. Natal, ele é uma bênção, mas ele pode se tornar uma maldição a partir do momento que nós apresentamos o Papai Noel às pessoas. E por que eu volto a essa matéria nessa noite? Porque eu me deparei em alguns momentos cristãos divulgando a imagem do Papai Noel. Em alguns momentos, eu me deparei com amigos cristãos que têm imagem do Papai Noel no trabalho. E eles erram e falham nisso. Alguns deles, ou a maioria deles, dizem: mas o Papai Noel nada significa. E eles estão corretos. O Papai Noel nada significa. O boi criado com ouro do povo de Israel nada significa. É simplesmente uma pedra. Mas no lugar de Deus, ele se torna um problema. Arão entendia isso. E Arão construiu aquela imagem, colocou no centro aquela imagem. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o Natal não significa Papai Noel. Eu quero dizer que Natal significa Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo. E se não tomarmos cuidado com isso, a imagem que nós estamos pregando, que é o Papai Noel tentando tomar conta do lugar de Deus, se torna um problema sim para nós que temos uma maturidade incrível a respeito dessa matéria. Por exemplo, a maconha é uma simples planta que é utilizada na medicina para tratar algumas doenças. E nem por isso você tem coragem de vestir uma blusa estampada com a maconha, porque você sabe que aquilo vai comunicar outras coisas. A maconha não, é uma planta. A bebida é um líquido. Nada disso é poderoso estar acima de Deus. Mas na nossa sociedade, que bebe de uma forma grosseira, divulgar a bebida é um problema. Divulgar a erva, como, por exemplo, da maconha é um problema. Arão, ele agiu de uma forma errada ao divulgar, ao permitir que o povo de Israel construísse aquela imagem. O povo pecou porque faltava conhecimento. Algo interessante que eu vi aí nos últimos dias é que uma senhora do círculo de oração da igreja da Assembleia, ela vestiu uma blusa estampada com a maconha na frente e viralizou na internet. Mas se você pesquisar, você vai ver que não era a intenção dela. Ela não tinha ideia daquilo que ela estava vestindo. Agora, queridos, nós aqui da igreja metodista, eu preguei, o pastor pregou, e outras pessoas também falam que o centro da nossa vida precisa ser Jesus. Esse tem que ser o nosso foco. Do contrário, as coisas vão se tornar complicadas. E por que eu digo isso? Porque se descartarmos essa nossa consciência espiritual, no salmo que li, vai estar nos ensinando que existem pessoas que têm boca, e pessoas que não observam essas coisas, essas minúcias. Elas têm boca, mas elas não conseguem se alimentar da comida espiritual do céu. Porque essas pessoas se tornam como esses ídolos. Arão tinha aprendido. Talvez alguém esteja aqui e comente, mas ele não tinha a lei. Mas ele conhecia os seus pais, como por exemplo Abraão, que teve que sair às pressas da sua família, porque a sua família era uma família idólatra, e aquilo poderia atrapalhar o desenvolvimento da nação do pai Abraão.
Arão obviamente conhecia essa realidade, então ele não vigiou. E aí o Salmo nos ensina que se nós não vigiarmos, que se nós não observarmos, se nós não colocarmos Deus na frente, no centro de todas as coisas, teremos boca, mas não vamos conseguir nos alimentar do alimento espiritual. Temos olhos, mas não vamos conseguir enxergar os planos e sonhos de Deus para a nossa vida. Quantas pessoas sofrem e erram no caminho, pois não enxergam, estão com os olhos tampados, viseiras espirituais. E talvez porque existem outras pessoas, famílias e qualquer outras coisas no centro da vida delas. Volto a afirmar para vocês, essa mensagem não é para te desanimar, porque Deus arruma briga com qualquer lugar ou reino para levar alegria para você que é filho. Deus, Ele deseja alegria para nós. Deus, Ele quer que você se sinta alegre, festeje, adore, louve. Nós teremos agora o culto de virada e Deus quer que você participe dos cultos de virada. Deus quer que você se alegre aqui. Deus quer que você coma churrasco. Deus quer que você tome suco, refrigerante, e aí vai. Mas em tudo nós precisamos colocar Jesus no centro, porque se falharmos nessa ação, teremos todas essas qualidades, esses dons que Deus nos deu, mas teremos prejuízo, porque não vamos identificar aquilo que Deus quer para a nossa vida. Por isso existem pessoas que não conseguem se alimentar daquilo que é ministrado dia após dia sobre a vida delas. Por isso elas não conseguem enxergar. Por isso, quando temos ministrado aqui, queridos, planos e sonhos de Deus, porque Deus tem sonhos, Deus tem projeto, Deus tem um caminho maior e melhor, como foi falado no início. Deus tem algo poderoso para a nossa vida, mas vivemos de uma forma miserável, porque não enxergamos, porque temos olhos fechados. Talvez a falta de Deus no centro da nossa vida nos impede de ouvir as mensagens de Deus, as palavras de Deus, e a falta de ouvir tem gerado prejuízo na nossa vida, porque sem ouvir nós não aprendemos, porque a nossa fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Se tivermos outras coisas no centro, podemos ouvir mensagens e mensagens da palavra de Deus, e mesmo assim não entendemos ou não sermos ativados no que corresponde ao desejo de Deus para a nossa vida, porque talvez os nossos ouvidos estão fechados para aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Talvez a falta de colocar esse Jesus no centro tem nos impedido de sentir o cheiro suave da sua presença. E em meio aos louvores, e em meio a um sermão, e em meio a oração, não nos emocionamos. E talvez você está falando do pastor, mas a nossa emoção não é algo que está errado, não devemos estar emocionados, pelo contrário. Tudo que está em nós precisa adorar a Deus. Se você chora, o seu choro precisa ser para glorificar o nome de Deus. O seu sorriso tem que ser para glorificar o nome do Senhor. O frio na barriga, as nossas emoções, elas estão vinculadas ao nosso Deus a partir do momento que colocamos Ele no centro. E por isso até sentimos um cheiro suave. E talvez o cansaço, sim, é um dos problemas que afetam muitas pessoas que não conseguem, por exemplo,
adorar a Deus conforme aquilo que Deus tem ministrado num determinado momento. Uma matéria que temos conversado e batido muito na vida daqueles que ministram aqui, é que nós que ministramos precisamos ser autênticos, verdadeiros. Se ao cantar nós estamos em pé, alegres, pulando, quando estamos sentados no banco e alguém vem ministrar o nosso coração, uma música de alegria, uma música de pular, precisamos também fazer aquilo que fazemos aqui em cima, porque não há diferença, nós somos integrais. E talvez esse perfume, e talvez essa falta, seja isso, esses deuses, essa idolatria que tem arrancado, tem maltratado, tem prejudicado esses nossos sentidos espirituais, ao ponto de chegar na igreja e não corresponder de uma forma inteligente e racional à adoração que Deus nos chamou. Colocamos tanta força para fazer tantas coisas, como por exemplo trabalhar, como por exemplo comer, como por exemplo fazer caminhada ou sei lá o que, mas ao adorarmos a Deus, ao chegarmos na presença, ou melhor, a presença de Deus nunca saiu, mas ao termos a oportunidade de convivermos como igreja, não colocamos a mesma energia que deveríamos colocar. Deus está nos chamando a atenção, porque quando temos Jesus no centro, a nossa narina, o nosso nariz, esse cheiro suave, ele é perceptível na nossa vida. Temos mãos, mas em alguns momentos não conseguimos utilizá-las para o reino de Deus. Por quê? Porque Jesus não é o centro. Porque em muitos momentos, aquela imagem do Papai Noel na nossa mesa, que a gente acha que não tem problema, está pregando outro Deus, que não é o Deus verdadeiro. E aí nós falamos, mas eu sou extremamente inteligente, isso não me faz mal, mas aquela imagem está pregando algo ruim para os ouvintes ou para aquelas pessoas que estão enxergando. Isso tem gerado mal, isso tem impedido que pessoas que têm mãos, que têm pernas, não utilizam esses dons para o reino de Deus, porque a idolatria tem destruído pessoas. Talvez nós tenhamos falhado e os nossos pés não tenham nos levado para caminhar o caminho que leva a Deus. O caminho que leva a Deus é o caminho de edificação, é o caminho de transformação, é o caminho de renovo, é o caminho de mudança. Talvez talvez a idolatria tenha afetado os nossos pés. Talvez a idolatria ou colocar pessoas no lugar de Deus tem prejudicado a nossa garganta, e por isso nós não conseguimos ministrar e pregar o Evangelho de Deus, as boas novas. Talvez a idolatria é algo que faz com que as pessoas digam que tem vergonha de pregar o Evangelho. Coloque Jesus no centro, viva essa experiência poderosa com Jesus, e as palavras irão brotar sem você perceber. Como diz o salmista, abra sua boca e o Espírito Santo vai encher. Não se assuste com esse sermão. Muitos homens de Deus erraram e falharam. Davi, por exemplo, ele achou que a paz, ela só poderia existir por meio da guerra. Mas Jesus, ele diz que bem-aventurado é os mansos, pois
eles herdarão a terra. Jesus diz que bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Para Salomão, o homem que recebeu toda a sabedoria, um velório significava para ele morte, tristeza e choro. Para Jesus, que é o centro dessa igreja, velório significa ressurreição. Velório significa alegria, porque é uma oportunidade de salvação para aquele que está indo, e para aquele que está ficando é uma oportunidade poderosa de exaltar e glorificar a Deus pelaquela pessoa que foi, ou também é uma oportunidade de Jesus ressuscitar vidas. Para Salomão, as festas significavam pecado, desequilíbrio, vícios. Para Jesus, a festa significa transformar água em vinho. Para Jesus, festa significa alegria, como eu tenho falado desde o início aqui. Deus nos chamou para sermos alegres, é a oportunidade que Deus nos dá. Para os judeus, o único lugar de adoração, o único lugar de louvor, era no templo lá no sul de Israel. Para Jesus, a palavra fala que Ele está em busca de verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Não é o lugar. Então não fique incomodado com as suas falhas e com os seus erros, ou com suas tentativas, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele que nos ensina a acertar. Erramos, mesmo com tudo isso erramos. Eu quero dar alguns passos que eu aprendi de Deus, para errarmos menos. Pois ao preparar este sermão, eu me comparei com Salomão, e eu falei, um homem daquele com toda aquela sabedoria errou, quem sou eu? Davi, um homem daquele errou, quem sou eu? Moisés, os judeus, quem sou eu? Mas temos Jesus hoje, temos o Espírito Santo, obviamente que sempre existiu, mas a cada dia que passa, Deus tem nos capacitado, Deus tem nos ensinado, e a igreja tem ficado cada vez mais santa. E eu já trouxe essa ministração, que santidade não corresponde a deixar de pecar, santidade é ser separado, é estar junto, é ter Jesus no centro. Obviamente que isso vai nos fazer deixar de pecar, é óbvio, mas a santidade o foco é Jesus. Jesus é o foco, Jesus é o centro. Esses são os passos. Primeiro, obviamente tenha Jesus no centro de todas as coisas. Arão colocou o boi e pecou. Quando nós nos humilhamos e colocamos Deus no centro, Ele nos exalta. Isso significa ser transformados de escravos a reis, a governadores, como por exemplo José, que era escravo e se tornou um governador. Daniel, que era um escravo e se tornou um administrador. Ruth, que era uma escrava e se tornou rainha. Nós que éramos pecadores e nos tornamos filhos, governadores e reis. Fala para o irmão que está ao seu lado aí, você é rei ou rainha, né? Obviamente do Senhor. Fala aí, queridos. Profetiza isso na vida do seu amado irmão. Você que vai namorar, o seu namorado não é a pessoa mais importante. Jesus é a pessoa mais importante. Você que vai casar, lembre-se disso em nome de Jesus, porque é algo primordial, essencial.
E é algo que eu não tenho condições de falar quando eu estou num casamento, naquela situação, mas agora eu tenho. Antes eu posso falar. A noiva, pega essa visão. A noiva, ela não é a pessoa mais importante daquela festa. E não pode ser. Se ela for, ela vai virar o ouro, o boi, como aconteceu com Israel. Pega a visão. A pessoa mais importante de um casamento é Jesus. Aí sim o casamento vai dar certo. Você vai fazer uma festa, um aniversário de 1 ano do seu filho, o seu aniversário, ou qualquer outra questão desse aspecto. Entenda em nome de Jesus. O aniversariante não pode ser a pessoa mais importante. Não. A pessoa mais importante é e deve ser Jesus. Porque do contrário você vai estar correndo os riscos que nós lemos do Salmo. Tendo olho, boca, nariz e nada conseguindo identificar de uma forma espiritual. Em Colossenses 1,16, resumidamente fala que tudo foi criado por Ele e para Ele. O segundo passo é: observe os princípios e ensinos de Jesus Cristo. Por quê? Porque Arão sabia o que ele não deveria fazer. Nós cristãos aqui da Igreja Metodista sabemos, porque todo ano eu bato nessa tecla, que Papai Noel não é uma imagem agradável e saudável no Natal, porque ele tem tentado tomar o lugar de Jesus Cristo na sociedade. E tantas outras coisas que Deus vai te revelar. Mas tem coisas que não é saudável porque toma o lugar de Deus na sua vida e na vida da sua família. Isso é princípios que Deus já te ensinou. Observe, e você vai viver uma vida abundante. E os seus sentidos para o espiritual vai ser aguçado. Em nome de Jesus. Em Mateus 11, eu estou finalizando, diz, Mateus 11, 29 diz: tomai vosso lugar em minha canga, e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim acharás descanso para a vossa alma. Os princípios de Deus não é para gerar peso sobre as nossas vidas de forma alguma. Se obedecermos, viveremos abundantemente. Se obedecermos, viveremos alegres, felizes como Ele deseja que a gente viva. Mas precisamos obedecer. E eu finalizo dizendo: tenha paciência. Não faça como o povo de Israel, que de uma forma ansiosa quis fazer a festa, porque Moisés estava aprendendo e iria ensinar o povo que o povo deveria colocar Deus no centro. Mas o povo ficou tão ansioso que não conseguiu esperar 40 dias. A nossa geração é uma geração que não sabe esperar. Nós temos dificuldade de esperar. O micro-ondas é uma bênção, mas precisamos aprender a cozinhar. As facilidades, elas são uma bênção. O ônibus, o carro é uma bênção, mas precisamos aprender a andar. Todas essas coisas, queridos, precisamos aprender de uma forma paciente. Espere em Deus, e Ele vai revelar a você os desejos do coração dEle para com a sua vida. Anote isso em nome de Jesus. Não coloque, como o ditado diz, a carroça na frente
dos bois, ou no atual momento dos cavalos. Não coloque. Não tente dar uma ajuda a Jesus, como Abraão e Sara fez, que recebeu a promessa de ter um filho, e no meio do caminho não conseguiu esperar. Aguarde em nome de Jesus. Eu sei que é difícil, mas aguarde. Abra sua Bíblia no Salmo 37. Vamos ler o versículo 7. Fique de pé em nome de Jesus. Salmo 37, a partir do versículo 7. Vamos ler só a parte B, tá? Você que pode, receba em nome de Jesus esta mensagem. E você que pode, em nome de Jesus, repita comigo o que está escrito na parte A deste salmo. Repita: descanse no Senhor e espere nele. De novo, descanse no Senhor e espere nele. Fecha os teus olhos. Ó Deus, eu quero abençoar a tua igreja, ó Pai, nessa noite. Eu quero ministrar, ó Pai, ó Deus, vida e uma vida abundante. Revele a nós, ó Pai, aquilo que aparentemente, ó Deus, aparentemente, ó Deus, não tem problema nenhum na nossa concepção. Ó Deus, nos ajude, ó Pai, revelando, ó Deus, aquilo que nós não percebemos, em nome de Jesus. Ó Pai, nos dê a sabedoria para enxergar aquilo que outros não enxergam. As riquezas deste mundo foram alcançadas dessa forma. Pessoas investiram onde outros não acreditavam que daria certo, e ficaram ricas. E este princípio, ó Pai, não mudou, porque veio do teu reino. Mas existem pessoas que não temem o Senhor e aplicam e ficam ricos. Nós aqui da Igreja Metodista pedimos, ó Pai, que o Senhor revele essas realidades, essas verdades a nós, em nome de Jesus. Aquilo que nós não enxergamos, aquilo que achamos que não tem problema, e está nos impedido de andar, revela-nos, ó Pai, para podermos andar, ó Pai, no Espírito, para podermos enxergar, para podermos, ó Pai, com a boca nos alimentar do alimento espiritual, do maná, para podermos, ó Pai, com as mãos e com os pés, exercer, ó Pai, atividades no reino que vão, ó Pai, trazer galardão nos céus. Ó Pai, porque o nosso trabalho no dia a dia nos fornece alimento, e isso é bênção. É óbvio que é bênção. Mas tudo isso ficará aqui. Mas existem trabalhos, ó Pai, que são maiores e perfeitos, que vão gerar heranças eternas. E portanto, ó Pai, revela-nos a nós, e nos abençoe, ó Pai, para trilharmos este caminho. Abençoa os nossos pés, abençoa as nossas mãos, abençoa a nossa garganta, ó Pai, para falarmos e ministrarmos a palavra do Senhor. Nos dê a sabedoria do alto, ó Pai, esse dom de sentir, ó Pai, o cheiro suave do Senhor, em meio aos louvores, em meio, ó Pai, à adoração. Nos dê uma sensibilidade, ó Pai, no teu reino para adorar-te. Ó Deus, queremos, ó Pai, crescer na tua palavra, Deus. Eu abençoo os pedidos de oração. Eu, ó Pai, abençoo também, ó Pai, ó Deus, a tua igreja, a casa do Senhor.
Peço que o Senhor nos dê, ó Pai, um culto de virada abençoado. Peço que o Senhor traga, ó Pai, visitantes, para que eles sejam também abençoados por meio da palavra. Que esta igreja cresça e se desenvolva, ó Pai. Assim eu oro, assim eu os abençoo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.